Este é o episódio 230 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, à conversa com Paulo Moreira, Inteligência Emocional, onde se fala sobre emoções e muito mais. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Esta semana estou à conversa com o Paulo Moreira, o autor do livro Inteligência Emocional. Certificado pelas 3 grandes correntes internacionais desta área e, claro, um apaixonado pelo tema. O Paulo é psicólogo, adora contar boas histórias com base na investigação científica sobre as emoções e adora transformar estes conhecimentos teóricos em belas aplicações práticas que todos nós possamos utilizar para melhorar a forma como vivemos as nossas vidas com base no conhecimento profundo das nossas emoções. Acredito que vais gostar desta conversa e vais gostar também muito de descobrir coisas sobre as emoções, coisas sobre ti, coisas sobre a vida mágica. Sem mais demoras, aí vamos nós à conversa com o Paulo Moreira. Então, cá estamos nós para mais uma conversa do podcast Inspiração para uma Vida Mágica e hoje, como já sabem, vamos estar à conversa com o Paulo Moreira, que é o nosso craque da inteligência emocional, e se tudo correr bem durante esta conversa vamos aprender muito sobre este tema e vamos aprender também sobre ti, Paulo. Olá, bem-vindo. Olá, Pedro, obrigado pelo convite. Sim. Olha, Paulo, eu se calhar vou começar mesmo por aí, né? As pessoas já me ouviram falar um bocadinho do teu currículo, mas agora vamos ouvir isso em viva voz do próprio Paulo. Quando é que começou aqui o teu interesse pela inteligência emocional? Olha, o interesse nasceu sensivelmente em 2010. E eu conto sempre, não foi aquela história romântica ali da Disney, não é? Que a pessoa se apaixona logo desde cedo. Não, eu, em criança, uma coisa que o meu pai tinha. Eu fui criado em Lagos, no Algarve. E lá não se fala muito destes temas, não se falava muito, agora isto é mais transversal. E o meu pai, eu quando era miúdo, ele já tinha livros, desenvolvimento pessoal, ele adorava essa área, tanto ele fazia isso também porque tinha uma dificuldade em gerir as suas emoções, ele era muito explosivo, e ele depois detectou isso. E eu lembro-me que ele até fazia, e estamos a falar há cerca de, sei lá, 20 e tal anos, quase 30, ele chegou a fazer, eu lembro-me, um retiro de yoga, onde ele era o único homem, estás a ver? Não era assim uma coisa muito comum. Ele tinha assim, alguns livros, eu começava a ler e gostava daquela área. Mas nada assim que me apaixonasse, tinha aquele interesse. Era o meu pai, eu queria modelar, não é? O comportamento dele, como as crianças fazem. E depois, na altura, a minha área foi gestão, inicialmente, ou seja, nesse que o comportamento humano. Comecei a trabalhar numa empresa onde geria carteira de clientes. E notava, e digo sempre que isto parece um clichê, mas é verdade, é o que eu via e experienciava, os meus colegas realmente tinham melhores resultados, ou seja, que tinham melhores resultados, seja os resultados profissionais, seja criar melhores ligações com os clientes, eram que eles tinham estas soft skills mais desenvolvidas. Comunicavam melhor, lidavam melhor com o stress, com as adversidades. E eu achava aquilo fascinante, porque nem sempre era aquela pessoa academicamente mais expedita, não é? Eu lembro um dos melhores diretores que eu tive, era alguém que tinha o 12º ano feito e ele era uma máquina e eu trabalhava numa empresa financeira, ok? Então era importante ver essa distinção. E eu fiquei fascinado e comecei a procurar sobre este tema de forma geral, como muitas pessoas fazem, começam a procurar de forma aberta. E depois descobri um livro, o tal livro que muitas pessoas conhecem quando ouvem falar deste tema, de Daniel Goleman, que ele escreveu em 1995, Inteligência Emocional, e o subtítulo em inglês é Porque é que pode ser mais importante do que o QI. E adorei, e sem dúvida as emoções faziam parte das nossas decisões, e hoje a ciência mostra, podemos falar sobre isso a seguir. Então fiquei fascinado. Na altura não havia nada em Portugal sobre este tema, para eu me formar. Comecei a procurar lá fora, existiam 3 grandes correntes mundiais, certificando nas 3. Depois, entretanto, entrei pela área de psicologia, formei-me nessa área, e foi um pouco... Eu comecei, o primeiro workshop que dei aberto ao público em Lisboa, até convidei alguns amigos, só para passar para ficar vazio, não é? Até apareceram 20 e tal pessoas e apenas 4 ou 5 amigos, por acaso foi impressionante. Não vinham mais, mas não vieram.
e correu muito bem, o feedback foi muito positivo, e uma brincadeira, porque o workshop foi do género, olha, isto é tão importante, eu acho que é tão interessante, e não havia assim nada em Portugal, apenas mais no meio académico, que eu encontrava pelo menos, deixa-me lá dar um workshop, correu muito bem, e a coisa foi gradual. Então, ou seja, foi uma necessidade que despertou-se em mim já na fase, digamos, profissional da minha vida. Foi assim que surgiu. Sim, olha, tantas coisas em comum que apanhei aí na tua história, não é? Porque eu sou economista e foi precisamente a trabalhar numa grande empresa, como tu também trabalhaste, que comecei a entender o que eram exatamente os tais dos soft skills e o que era conseguir lidar um bocadinho melhor com as emoções, e também me comecei a deixar atrair por isso. Fica aqui uma nota que eu acho que pode ser interessante para quem nos está a ouvir, e que é um tema que nós aqui discutimos muitas vezes no podcast, que é aquela obsessão com tenho de encontrar o meu propósito de vida. A tua história é mais parecida com muitas histórias que eu conheço, que é, encontrei uma área de interesse, comecei a ler, comecei a estudar, fiz um workshop quase ainda meio na brincadeira, e de repente o propósito de vida é que vem até mim, ou um novo propósito vem até mim. Às vezes é mesmo assim que acontece, é explorar aquilo que nos interessa, não é? Às vezes estamos à espera daquelas histórias românticas, que aquelas ficam mais no ouvido, ou que ouvimos alguém falar e ficamos... E parece que é isso que precisamos, não é? Temos de nos apaixonar, tem que ser uma coisa quase desde sempre a surgir, é como tu dizes, por vezes faz parte da vida e acontece, não é? Sim. Tu fizeste aí referência à importância que teve para ti em determinado momento ler o livro do Daniel Goleman, não é? Que foi o grande popularizador do tema da inteligência emocional, e agora, se calhar, passados estes anos, tu assumes quase aqui um papel parecido com o do Daniel Goleman em Portugal, porque o teu livro Inteligência Emocional penso que é o livro mais vendido em Portugal sobre o tema, e quando se fazem buscas na net neste momento por inteligência emocional, é quase impossível não lidar aqui contigo e com os teus conteúdos. Como é que isso te faz sentir hoje em dia? Opa, sinto-me, por um lado, orgulhoso, não é? Por outro lado, grato também por tudo o que aconteceu. E não foi nada... É assim, logicamente que quando eu comecei realmente a entrar no tema, depois queria crescer cá em Portugal e queria mostrar que isto... Mas começou a ser quase uma... Pá, isto é importante, vejam, por favor. Conheçam isto. E é giro ver que agora realmente há um impacto muito positivo. E há muito mais coisas que vêm aí positivas também nessa área. Gosto muito, já tive também o privilégio de cruzar-me com o Daniel Goleman pessoalmente e aprender com ele. É uma pessoa impressionante, e acho que poder contribuir de alguma forma, já existem muito boas pessoas também a trabalhar nessa área cá em Portugal, mas de alguma forma poder, digamos, potenciar este tema cá, eu acho que é positivo para todos. Por isso sinto um pouco orgulho, um pouco gratidão também por ser possível, pelas pessoas acreditarem no meu trabalho, não é? Isso acho que é muito importante. Quem é que neste momento procura aprender sobre a inteligência emocional? Porque eu sei que provavelmente tu acharás que todas as pessoas poderiam beneficiar de aprender sobre a inteligência emocional, não é? Mas há umas que estão mais despertas do que outras. Quem é que neste momento procura mais os teus cursos, lê os teus livros, acompanha o teu trabalho? Olha, claro que podem ser todos, é como a tua área, não é? Não é pessoal, todos, dependendo, trabalhas muito bem, que haja referência também cá em Portugal. Opa, é transversal. Agora, logicamente, há segmentos mais fortes. Por exemplo, o público feminino, não sei se o mesmo é contigo, procura mais, cerca de 80% do público feminino, e há vários fatores que levam a isso, não é? E também profissionais da área da saúde, ou seja, o grande foco é isso, e do ensino. Tenho muitos professores, enfermeiros médicos, que, por exemplo, dentro da área da saúde, mais enfermeiros. Porquê? Porque no seu ensino tradicional não ensinam a lidar com este tipo de situações. Eles têm um impacto emocional tremendo, um desgaste tremendo, os turnos que eles têm, ou seja, é muito desgastante, e depois não ensinam a lidar com isso. Então tenho muitos enfermeiros a procurar, muitos professores, mais pela parte de eles desenvolver as suas competências socioemocionais com eles e com os seus alunos, e também empresas, ou seja, muitos recursos humanos. Então poderia dizer que são os maiores segmentos. Agora, dentro das necessidades atrás desses segmentos, vem uma necessidade profissional quando são muitos recursos humanos, mas eu penso que grande parte é mesmo uma necessidade pessoal. Eu faço sempre esse levantamento, porque é que estão cá, não é? As expectativas dos cursos quando eu dou, e a maior parte é sempre eu aprender a identificar e gerir, principalmente gerir as minhas emoções, ou aprender a lidar melhor com as outras pessoas. E muito pessoal, e depois também, logicamente, ligado à vida profissional.
Sim. Olha, há aqui mais uma vez uns pontos em comum, porque aqui acho que o público, de uma forma geral, em Portugal, o público para estes temas que nós poderíamos chamar de desenvolvimento pessoal é marcadamente feminino. Embora possa variar ligeiramente de acordo com o tema, mas anda muitas vezes na casa dos 70, 80%, como tu referiste, não é? Então, consegues ajudar, com base no teu conhecimento de inteligência emocional, consegues ajudar a responder à pergunta porquê é que é assim? Porquê é que há muito mais mulheres do que homens a procurarem formação e conhecimento nestas áreas? Olha, eu posso dizer que não só. Antigamente eu podia pensar que era tudo que era emoções, tem aquela ideia mais do touchy feeling, entre aspas, Uhum. não é tanto masculino, o homem não sente emoções, etc. Mas mesmo em psicologia, quando entrei na minha formação, eu posso dizer que éramos 200 alunos no primeiro dia e, sei lá, 3 homens. Sim. Mesmo em termos de psicologia, ou seja, são áreas que atraem tipicamente mais mulheres. Nós podemos dizer que é uma parte também, se calhar, culturalmente enraizada, tal como se calhar a matemática e a engenharia atrai tipicamente mais homens. Uhum. E sabes que existe muito mito entre homens e mulheres sobre as emoções. Eu até cheguei a escrever sobre isso, eu já tenho um post, acho que a circular esta semana ou outra sobre isso também. O que os estudos mostram é que, por exemplo, aquela história que tipicamente as mulheres sentem mais emoções do que os homens, é mito, não é mentira. Os estudos mostram, fisiológicos, é que tipicamente nós experienciamos fisiologicamente as emoções com a mesma intensidade que as mulheres, homens e mulheres. Estamos a falar aqui de sexo e não de género, como não é? Vamos Uhum. diferenciar. Mas em termos de expressão emocional, as mulheres tipicamente expressam mais as suas emoções. E como expressam mais emoções, e isso é visível, Uhum. nós associamos que há mais emotividade nisso. Mas o que os estudos mostram é que não é bem assim. Agora, os homens tendem a reagir até mais a emoções quando são estímulos sexuais, é impressionante, Uhum. e de agressividade física. E as mulheres tipicamente reagem mais a estímulos de ameaça social. Às vezes o tal gossip, não é? É mais Uhum. associado então ao sexo feminino. Então há aqui algumas variações. Então, por exemplo, como as mulheres tipicamente também expressam mais as emoções, estão mais abertas para esse tema, embora fisiologicamente parece, os estudos indicam que sentem o mesmo, penso que estão mais expressas a isso, ou seja, mais predispostas a abordar esses temas. Então penso que isso também faz com que se procure mais esses temas. Uhum. Isso deve ser multifatorial, não há muitos fatores, mas um desses deve ser esse. Sim, 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 e é seguramente, a mim parece-me óbvio que é mais cultural do que biológico. Isto é, que é muito cultural. Eu reparo muitas vezes que, sobretudo quando estou a fazer um trabalho assim mais personalizado, mais um para um, com um homem, que ele às vezes, ele está-me a descrever um certo desligamento das emoções, que é eu faço-lhe uma pergunta mais emocional e ele diz não sei, e às vezes até demonstra um certo desinteresse, por isso como quem diz não consigo entrar em contato com essa informação, mas observando atentamente o seu corpo, nós vemos que as emoções estão lá e estão a ser transmitidas, não é? Eu às vezes tenho assim a sensação de pá, está ali o inconsciente ali a tentar saltar cá para fora e mostrar as emoções estão aqui, mas, às vezes as pessoas não sabem muito bem onde procurar essa informação, não é? Às vezes, emoções, onde é que está isso? Onde é que eu encontro as minhas emoções? Também te fazem essa pergunta, como é que eu me ligo mais às minhas emoções? Sim, nós estamos a falar, e como tu sabes bem, também trabalhas nessa Hum, área, isto é um tema subjetivo e vago, e nós temos dificuldade, tudo aquilo que não é visível, quantificável, nós temos mais dificuldade, principalmente o sexo masculino parece que sim. E as emoções é isso, é muito subjetivo, nem sequer há acordo com a definição de emoção, nem sequer há acordo como é que as emoções surgem mesmo, há várias uhum, teorias. Então como é que tu consegues aprender a identificar uma coisa que é tão subjetiva? uhum, Por isso há formas mais indiretas, há formas subjetivas e há formas fisiológicas. O que por vezes tento ensinar é, nós temos padrões fisiológicos de experienciar uma emoção, por exemplo. uhum, E são exercícios que nós fazemos. Vamos dar um exemplo. Eu, quando estou irritado, eu sei que tipicamente eu começo a ter dor aqui nas fontes, ok? uhum, A minha temperatura corporal, eu noto que fico muito quente, noto muito em mim, e noto também, e aí é mais stress, a palma das mãos começar a transpirar. Ou seja, e se eu estiver atento a isso, é um indicador mais objetivo. Então, por uhum, exemplo, eu estou em casa, vamos supor, excesso de trabalho, tenho umas formações, depois acontece qualquer coisa que não está a correr bem, e eu de repente, eu quando paro e noto que a minha temperatura corporal está a aumentar, o meu ritmo cardíaco mais acelerado, mas eu olho mais para a palma das mãos e começam aqui a doer um pouco as fontes, eu digo, espera aí, eu devo estar aqui se calhar a entrar em stress ou ficar aqui um pouco uhum, irritado.
E por vezes ajuda, pelo menos na minha experiência com clientes, note que quando nós damos estes indicadores fisiológicos que eles detectam, já é uma coisa mais objetiva e eles, ok, eu estou a ficar irritado porque estes indicadores objetivos estão-me a demonstrar isso. Então parece que quando nós fazemos esta ligação subjetivo-objetivo, torna-se mais fácil nós entrarmos em contacto com as nossas emoções. Sim. Aqui no meu caso, assim, os meus sinais mais fortes são o batimento cardíaco, de começar a acelerar em ligação com algumas emoções, mas muito o sistema respiratório. Eu começar a alterar o padrão de respiração, ou às vezes até ter, parece que estou prestes a ter assim um ataque de asma. Isso normalmente é um sinal. E se eu ignorar esse sinal, tipicamente há uma escalada. Mas se eu observar o sinal e observar um bocadinho com mais atenção o que está a acontecer à minha volta, muitas vezes descubro que isto é mesmo um sinal de alerta. É isso que tu propões às pessoas com que trabalhas, que a partir do momento em que identifiquem este tipo de sinais, que depois façam alguma coisa com essa informação? Sem dúvida. E primeiro, não sei se já ouviste eu falar deste estudo, ou se conheces este estudo, e eu vou contar aqui porque é muito importante. É quase o meu estudo de abertura que eu conto, que responde um pouco a isso, que é... no Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale, Mark Brackett, que é o fundador e diretor, ele guiou um estudo, conduziu um estudo com professores. E em que ele pediu a um grupo de professores para escrever uma história positiva que aconteceu e outro grupo uma história negativa. E negativa para induzir tristeza. Porquê? Quando nós escrevemos uma história, nós experienciamos essa emoção. É uma das formas de nós gerarmos uma emoção. Depois os professores foram corrigir um teste. Esse teste era igual para todos. Não sei se já conheces este estudo. Este teste era igual para todos. Eles não sabiam. Então imagina, tu és professor, escreves uma história, por exemplo, positiva ou negativa, corriges um exame e depois é-te perguntado, não sabes ainda a nota. A nota não sabes o resultado, não sabes nada do estudo, nem sabes porque é que o estudo é um estudo cego. E depois perguntam, acha que as suas emoções de alguma forma impactaram a forma como corrigiu o teste? 86% disse que não. Já, acho. Pois é como eu corrijo o teste, depois é a forma como eu me sinto. E o que é que eles notaram? Que quando, os professores no estado emocional positivo cotaram o teste acima em várias rúbricas. Acho que havia 5 rúbricas, em 4 delas cotaram acima do que aqueles no estado emocional negativo. Este estudo, depois foi replicado, traz-nos 2 lições. Primeiro, as emoções impactam a nossa tomada de decisão e percepção. Quem estava positivo corrigiu acima, cotou acima. Segunda lição, nós não nos apercebemos muitas vezes disso. 86% disse não. E este estudo foi replicado. E numa replicação que fizeram, os professores, quando escreveram a história e antes de corrigirem, foi pedido para identificar as suas emoções. Eu chegava ao pé de Pedro, o professor, eu dizia, Pedro, como é que te sentes? E tu? Opa, sinto-me um pouco abatido com a história que escrevi. Um exemplo. E tu, a seguir é que ias corrigir a prova. Quando isso foi feito, não houve diferença significativa entre os exames. E o que é que este terceiro estudo mostra, ou este segundo estudo? A terceira lição é, quando nós identificamos a emoção, já estamos a ultrapassar um pouco o enviesamento dessa emoção. Okay. Estamos a geri-la. Então, o que eu digo sempre é, primeiro, quando tu reconheces que estás, por exemplo, com esse padrão respiratório alterado, tu, sem dar as contas, já estás a regular um pouco a própria emoção. E depois, como disseste muito bem, é um sinal de alerta. E a partir deste momento, o que é que eu vou fazer com esta emoção? E se esta emoção é útil para mim, para aquilo que eu vou fazer agora, sim ou não? Até pode ser útil. Então é um sinal de alerta muito importante. Mas só identificar já estás a gerir. Sim. Ou seja, isso mostra a relevância de nós fazermos muitas vezes a pergunta a nós e aos outros como é que te sentes ou como é que me sinto, não é? Que é para trazer para o consciente essa informação, e isso é quase como se em parte sossega a parte do nosso sistema que está a gerar aquela emoção, que é ok, a mensagem já chegou, né? É fundamental. Isso faz a ligação inversa, né? Vamos dizer cérebro racional e emocional, vamos utilizar mais metaforicamente, e tu já estás a regular, e tu já estás consciente que estás sobre essa emoção. Então é um grande passo e é o primeiro passo para depois nós gerirmos. Eu lembro-me de ler um estudo, se eu bem me recordo, feito em Israel, com juízes, onde se media a severidade da pena ou a severidade do julgamento em função do momento do dia em que a sentença era determinada pelo juiz, e em que se propunha que, se fosse no final da manhã, onde estavam com fome, tendiam a ser mais precipitados e a não ter tanto em consideração as atenuantes como se fosse a seguir ao almoço, não é?
Isso até, isso até me lembrou aqui que depois de eu ler esse estudo, eu quando estou aqui a trabalhar com clientes que, por exemplo, querem pedir um aumento ao seu chefe ou querem ter assim uma discussão importante, eu digo, depois do almoço. Esses estudos são fenomenais. Isso tem a ver com a glucose. A glucose é o combustível do nosso cérebro. E tu, quando não tens glucose, a glucose, sempre o teu cérebro racional alimenta-se de glucose. O teu emocional não precisa de combustível, está sempre a trabalhar. Então, tu para gerir esses impulsos emocionais, tu precisas que o teu cérebro racional esteja bem alimentado. Tu, quando não está, ele é muito mais alvo, digamos, das respostas emocionais. Esses estudos são impressionantes, também gosto muito. Sim. E acho que dão, pelo que eu percebo e aprecio e sigo do teu trabalho, Paulo, eu acho que tu parece-me que estás bastante focado em, por um lado, dar às pessoas conhecimento e ciência e focas muitas vezes estudos e procuras que isto seja o mais objetivo possível. Parece-me que tu tens sempre vontade de depois fazer aqui um transfer para a vida prática, não é? Que é o que é que eu faço com isto ou como é que eu posso melhorar a minha vida à luz destes conhecimentos. Quais seriam, assim, as 2 ou 3, assim, primeiras dicas que tu darias a alguém que dizer, eu quero estudar inteligência emocional para depois melhorar a minha vida? Quais são, assim, as 2 ou 3 coisas mais importantes? E sim, concordo, é essa mesma abordagem, é a ciência, porque há tanta coisa que é subjetiva e se nós formos como eu digo, o paulismo é a minha experiência de vida, mas se nós estamos a falar de uma ciência social, é social, mas é ciência, temos de tentar perceber o que é que a investigação mostra, embora também depende de como é que a investigação foi feita. E depois, sim, aplicar na nossa vida, porque é isso que conta, não é? É isso que realmente vai contar. Olha, o que é que eu recomendava? Primeiro, é preciso nós entendermos o que é que realmente dentro da inteligência emocional eu quero treinar. Há pessoas que perguntam, Paulo, será que eu tenho uma elevada inteligência emocional ou baixa? Depende. E, por exemplo, num dos modelos, vamos pegar no Daniel Goleman, que é assim o mais popularizado, tu tens a autoconsciência, que é tu identificar as emoções, vamos supor que tu és muito bom nessa área, ou seja, tu apanhas os teus padrões respiratórios, o teu ritmo cardíaco, tu és muito bom nisso, mas se calhar no autocontrole, se calhar podes ser mais impulsivo. Então tu podes ser bom na autoconsciência e não no autocontrole. Ou, depois já o reconhecer expressões nas outras pessoas, que é consciência social, e estás atento aos sinais do teu meio. Pode ser um pouco faltar-te esta chamada autoconsciência pública, tu estás desperto aos estímulos à tua volta. Aliás, há pessoas que estão tão focadas na sua autoconsciência privada, em si, que se perdem, digamos, da pública. Tem que haver aqui um equilíbrio. E depois já há relacionamentos interpessoais. Tu até podes ser muito bom a ler as outras pessoas, a tentar decifrar o estado emocional, mas depois não te consegues relacionar. Então, primeiro, o que é que realmente queres trabalhar? O que é que está em déficit? Okay? É preciso primeiro entender isso. Depois, o que eu gosto de fazer, mas depois depende da pessoa, é tentar arranjar um assessment, uma avaliação, nem que seja quase um feedback a alguém, do género, olha, de 1 a 10, como é que achas que eu sou bom a gerir as minhas emoções? Nem que seja isso. É mais um 5 ou um 6. Ok. Então, para quê? Para ter um baseline para depois perceber se há uma evolução ou não. E depois eu procurar uma ferramenta que me seja útil para eu desenvolver essa área. E depois há muitas ferramentas que podem recorrer à inteligência emocional, ao coaching, ao PNL, para trabalhar essa competência. Então, primeiro, o que é que eu quero realmente trabalhar, depois tentar medir mais ou menos isso, depois procurar uma ferramenta e depois aplicar essa ferramenta, monitorizar como é que eu estou a lidar com essa situação e depois fazer uma avaliação. É chamada a competência, digamos, metacognitiva. Eu estou-me a avaliar, a monitorizar, depois a fazer... E depois, isto resultou para mim, sim ou não? Então temos de ser objetivos. Se não resultou, eu posso ter um segundo pensamento, que é porque é que não resultou, e dar uma nova hipótese a esta ferramenta, ou então mudar e testar novamente. E, por exemplo, vou dar um exemplo de... Sei lá, estamos a falar de autoconsciência, começámos a falar. Há uma ferramenta que eu gosto muito e falo muito, que é o Mood Meter. Não sei se já ouviste falar. O Mood Meter foi desenvolvido pelo Centro de Inteligência Emocional também, e tu consegues colocar as tuas emoções em 4 dimensões. É a teoria das emoções dimensionais. E depois, aquilo tem cores, é giro, por exemplo, o vermelho é cores de alta intensidade e desagradabilidade, então raiva, irritação, etc. O azul, tristeza, apatia. O verde, que é aqui em baixo, por exemplo, calma, relaxamento. E o amarelo é alegria, euforia. Até tem essas cores. O azul é blue, não é? O vermelho da raiva, o amarelo da alegria. Imagina, como é que nós podemos pôr em prática? Diariamente, quando há uma mudança de contexto, este é um grande exemplo, imagina, as pessoas agora muitas estão a trabalhar mais em casa, mas imagina que tu estás a trabalhar fora, chegas a casa e o que acontece muitas vezes quando nós estamos irritados e não nos percebemos? O que acontece tipicamente? Nós ficamos mais suscetíveis a ter discussões, não é? Certo. Ou seja, nós transportamos as nossas emoções de um contexto diferente para este.
E uma das formas de travar isso é eu reconhecer a emoção que estou a ter. Então, um dos exemplos práticos é: chegas a casa, antes de entrar em casa, paras e pensas nesse tal mood meter, ou seja o que for. Então, de repente, pá, estou no vermelho, estou irritado. Então, primeiro identificar a tua emoção. Depois, esta emoção vai ser útil para o contexto que eu vou agora inserir-me? Família, se calhar não. Então não vai ser. Então o que é que eu vou fazer agora? E uma recomendação que eu dou e que pode resultar a algumas pessoas é previamente combinar e dizer: olha, entro em casa e digo: olha, desculpa, hoje está a ser daqueles dias, foi mesmo difícil para mim, pá, correu muito mal no meu local de trabalho, dá-me só 10 minutinhos, está bom? E nesses 10 minutos eu tenho que ir regular a minha emoção, para depois eu estar num bom contexto. Então eu, por exemplo, este é um bom exemplo. Tenho uma baixa autoconsciência, não sei bem identificar emoções, como tu disseste. Vamos supor que é um cliente, até vamos focar no sexo masculino, agora vamos focar nisso novamente. Ele tem esta dificuldade, ensina esta ferramenta, ele começa a fazer isto durante uma semana antes de entrar em casa, antes de ter uma conversa com um cliente, em transição de clientes, ou tu atendes um cliente, vais atender outro, vês se estás a transportar emoções ou não de um contexto para o outro, e depois monitorizas e vês se realmente está a ser útil ou não. E depois, se não for, tentas outra técnica. Então, em suma, é isso que eu costumo fazer para nós tentarmos transpor esta parte, digamos, mais científica para a parte mais prática. Paulo, quando estás a ensinar ou a trabalhar com alguém e estás a propor este tipo de estratégias, não te acontece às vezes as pessoas dizerem: não, mas isso parece tão frio, estar aqui a monitorizar as emoções. As emoções não são para ser monitorizadas, isso é quase... É? Ou então as pessoas afastarem-se aqui um bocado desta ideia do parece que quero controlar as emoções, parece que quero gerir uma coisa que, que tem uma natureza diferente desta natureza mais, assim, mais racional. Tu, às vezes lidas com isso, com as pessoas, por um lado que gostaria de me sentir melhor, mas ao mesmo tempo parece muito frio estar aqui a utilizar estratégias para... Sim, é assim, isso é comum até acontecer. E tem sempre a ver com a crença que nós temos sobre as emoções. Eu gosto de explorar um pouco isso e perguntar o que é que, por exemplo, o que é que acha que as emoções são? Ou o que é que achas, porque é que achas que as emoções têm que ser selvagens e brutas? Então, porque temos muitas vezes essas digamos, não é visões, é teorias leigas sobre como é que o mundo funciona, e temos teorias todos nós sobre como é que as emoções funcionam. E a crença sobre as teorias, e até por acaso tocaste um ponto-chave, há uma investigação muito recente. Tu conheces, de certeza, o mindset do crescimento, não é? Da Carol Dweck, que ela fala a mentalidade fixa e de crescimento. E com base nesse tipo de investigação está a existir investigação sobre as emoções. A crença sobre as emoções. Da Brett Ford, da Universidade do Toronto, e ela mostra que mais do que tu achares se as emoções são ou não controláveis e se tu deves ou não controlar as emoções, mais do que se realmente consegues ou não, é o que tu achas sobre isso. O que tu achas sobre isso vai levar a muitos resultados. Eu gosto às vezes de buscar um pouco esta ciência para desmistificar. E eu dou exemplos de, segundo a literatura, vamos supor que tu és uma pessoa que achas que não deves ou não consegues controlar as emoções. Esse estilo. Ou seja, eu não devo controlar as emoções, é natural, vou ao de cima. O que vai acontecer tipicamente é que naqueles momentos que tu estás a experienciar uma emoção que não está a ser agradável para ti naquele momento e não está a ser útil nem para ti nem para as pessoas que estão à tua volta, tu, como tens a crença que as emoções são para ser demonstradas automaticamente ou que tu não tens controle sobre elas, tu vais exercer menos tentativa de tentar gerir essas emoções. E o resultado tipicamente não costuma ser tão positivo. Então, ao mesmo tempo, temos de ter cuidado se tu tens uma crença total sobre o controle das emoções, tu deves controlar sempre e tu tens total poder. O que acontece é em momentos que tu não consegues fazer, claro, esses momentos, nós nos acontece, tu vais-te culpar mais e sentir-te pior e entrar em mais stress. Então, a crença que nós temos sobre o que é que as emoções são ou não são é determinante para o resultado. Então, o que eu costumo fazer, que acontece nessas situações, é tentar perceber qual é a visão que essa pessoa tem sobre as emoções, dar as visões alternativas que existem e depois deixar a pessoa refletir sobre esse assunto. Que isso é uma teoria que nós temos sobre as emoções. Sim, acho esta discussão mesmo muito interessante, porque também noto isso, que em função daquilo que a pessoa acredita, assim será assim tenderá a ser a sua experiência, e assim ela tenderá depois a lidar melhor ou pior com aquilo que acontece, né? Acho isso bastante interessante. Por exemplo, eu noto muito que
Algumas pessoas têm uma crença muito enraizada sobre a naturalidade das emoções, ou seja, eu naturalmente passei-me da cabeça, eu naturalmente fiquei muito zangado com aquela pessoa, eu naturalmente sinto uma certa repulsa em relação a uma determinada situação ou indivíduo. E depois, quando me ensinam uma estratégia que até me permite, por exemplo, em vez de sentir raiva, sentir calma, ou em vez de sentir frustração, sentir determinação. Por um lado, isto parece-me interessante, mas ao mesmo tempo parece-me artificial. Ok, eu estou-me a sentir calmo, mas é porque fiz alguma coisa para me sentir calmo. Enquanto que a irritação era natural, não é? Era selvagem, como disseste há pouco. E às vezes esta crença, de facto, pode me impedir de aprender algumas estratégias que me são úteis, não é? Como é que nós lidamos com esta crença de que há emoções naturais e outras artificiais? É entender que é a crença que a pessoa construiu e que tem a sua visão, e a visão é tão certa como qualquer outra visão. Por vezes, eu não exploro tanto depois essa parte, porque depois nós entramos, e tu sabes bem isso, nós temos muitos mecanismos de defesa que vão conseguir argumentar que eu tenho razão, e tu quanto mais contra-argumentas, mais a pessoa fica com a sua razão. Então dou liberdade total, e depois exploramos situações passadas onde isso aconteceu, o resultado teve, ou seja, o outcome foi ou não positivo para ela. E uma coisa que por vezes ajuda mais é: ok, não interessa a emoção, interessa o comportamento que advém da emoção. E costumo dar um exemplo de, vamos supor que tem um filho, há quem tenha, o filho que tira-lhe um brinquedo, e, por exemplo, o teu filho, vamos supor, a tua filha, não é? Tens 2 filhas, não é? Não. Tem uma filha e 2 filhos. Aí, um filho das filhas. Então, vamos supor que um filho teu tira-lhe um brinquedo, deve estar mais crescido, não é? Mas tira uma coisa que ele gosta muito e ele irrita-se e empurra a outra pessoa e ele cai no chão. E o que eu digo é, por exemplo, por vezes há pais que podem chegar ao pé do filho e dizer assim: não deves sentir irritado, é feio, tira-te o brinquedo, mas não é por isso que vais sentir irritação. Só que depois é como disseste bem, a emoção também muitas vezes é um processo automático, ou seja, depois ele já está irritado e depois sente-se mal por estar irritado. Não é a solução. A solução é, ok, a irritação é perfeitamente normal, ele fez uma coisa que tu não gostaste, foi um obstáculo que aconteceu, tu querias esse brinquedo e ele tirou sem tu dares essa permissão. Agora, que outras respostas é que tu achas que poderias ter dado, ok? Que não sejam dessa forma? Então é trabalhar o comportamento. Então, por vezes, as pessoas com quem eu trabalho, ok, pode experienciar essa emoção, mas vamos tentar aqui explorar comportamentos mais alternativos, sejam mais adaptativos. E quanto mais tu depois trabalhas esses comportamentos adaptativos, como tu sabes, a própria reação futura a estímulos semelhantes já vão se alterar um pouco mais. Tu vais trabalhar já as emoções com base nesse comportamento. Então é uma das formas de nós ultrapassarmos isso. Certo, o que faz bastante sentido. Faz bastante sentido. Eu às vezes fico assim um bocadinho surpreendido com esta ideia de há coisas que são naturais e há coisas que são artificiais. Porque é no fundo a pessoa, depois quando eu começo a desconstruir isto através de questionamento, eu chego ao entendimento que a pessoa acha que quando uma coisa acontece de forma puramente inconsciente, isso é natural. E que quando há aqui um processo mais consciente e deliberado, que isto passa a ser artificial. Mas isso é talvez não conhecer o processo de formação das emoções, não é? E acreditar que aquilo que é inconsciente é natural. Aquilo que é inconsciente continua a ser gerado por nós, não é? É isso, olha, se tocaste um ponto importante, a investigação que mostra, eu vou-te perguntar e tu dizes-me o que é que achas que é o resultado. Imagina 2 cenários. Tu lês uma descrição sobre um rapaz que viu uma rapariga e ele automaticamente sentiu-se atraído e apaixonado. Outro cenário, um rapaz vê uma rapariga e começa a pensar sobre as qualidades dela, sobre se faz sentido ou não, e depois sente uma paixão. Qual dos dois é que tu achas que é o amor, digamos, verdadeiro? Se eu pensar na visão hollywoodesca que eu recebi desde que era pequeno, sempre que ligava à televisão, eu iria dizer que era o primeiro, que o primeiro é que tinha uma paixão verdadeira, né? Parece que tudo que é automático, espontâneo, tu nem pensaste isso é que é verdadeiro, o outro é falso. E há muitos estudos com isto, e depois também metem o inverso, de quando é uma resposta automática que tu não pensaste, isto é genuíno, é autêntico, isto é verdadeiro, isto é o correto. Quando é uma coisa, não, ele está a deliberar, ele tem que ir buscar argumentos, mas tu também na parte emocional tu fazes uma deliberação mais automática, mais associativa, e pode ser tão válida como a outra. Por isso tu tocaste um ponto-chave, a investigação que mostra isso. Então está enraizado em nós, parece, não só sobre as emoções, mas sobre várias formas,
embora a paixão seja uma emoção, não é? Podemos ver, mas várias formas como o mundo funciona. Por isso, mistificar isso é ir ali às profundezas do que nós automaticamente consideramos o que é correto ou não, ou o que é bom ou não, ou o que é, não é? A melhor forma de agir ou não. Sabes que eu com esse tema da paixão acabo muitas vezes a lidar com clientes e com alunos com o efeito contrário, que é a pessoa apaixonou-se por alguém, não é? E teve ou não uma relação com outra pessoa, mas depois aquilo deixa de ser funcional, ou a outra pessoa já não está aqui, não quer estar com ela, foi-se embora, houve um divórcio, uma separação, uma coisa qualquer. Ou então aquele amor nem nunca sequer foi correspondido. E a pessoa chega ao momento em que diz, isto está-me a fazer sofrer. Estavam a fazer sofrer. E começa a ter aquelas ideias, quem me dera não estar apaixonado por esta pessoa. E, do ponto de vista da neuroestratégia, da PNL, se o apaixonamento é uma estratégia, o desapaixonamento também é uma estratégia que pode ser aplicada e que é bastante frutuosa. Só que depois as pessoas têm ali um momento muito em que abanam, que é, então eu agora vou deliberadamente utilizar um conjunto de estratégias para deixar de sentir paixão por esta pessoa, mas a paixão é aquilo que é mais natural, logo mais verdadeiro, e ficam ali numa confusão que às vezes demora algum tempo até a pessoa tomar realmente a decisão de isto não me faz bem, isto não me ajuda, isto não é produtivo. Faz todo o sentido. E é normal esse tipo de pensamento e associação. E ainda mais tocando num tema como esse, com paixão, que tu ainda deste outro toque importante, disseste uma expressão hollywoodesca, não é? Como é? Hollywood. Além, parece, do que está embutido em nós de responder, que é automático, parece que é verdadeiro, que é mais espontâneo, tu depois ainda tens esta parte mais cultural, então, que tu, de repente, tornas-te um robô, tornas-te artificial em querer mudar uma coisa que deveria ser espontânea e deve ficar comigo até desaparecer por si só, não é? Paulo, nem de propósito, tu há uns dias escreveste uma coisa nas redes sociais que eu até comentei que tinha a ver com esta ideia do sofrer por amor, da pessoa que diz que está a ter dor emocional, e nós até trocamos ali umas palavras porque há estudos que mostram que esta dor emocional é de facto dor física, não é? É isso mesmo. Há estudos que mostram, e há uma grande investigadora que é Naomi Eisenberg, e ela tem vindo a mostrar que tu, quando experiencias uma rejeição social, e essa rejeição é muito gira, há estudos, sei lá, estás a jogar um jogo de computador e esse jogo de computador, tu pensas que estás a jogar com duas pessoas que não conheces, estás em laboratório, duas pessoas aleatórias como tu, e essas pessoas param de passar a bola. É um jogo que passas uma bola virtual. Tu, ao fim de 30 segundos em média, começas a experienciar a rejeição social no cérebro. E atenção, essas pessoas não existem, é um algoritmo de computador. Um algoritmo pode fazer experienciar a rejeição, veja, pensares no ex-parceiro, etc. E toda essa rejeição cruza-se em áreas cerebrais, na parte somatosensorial e da ínsula, cruza-se também à dor física. Então isto é impressionante como é que o nosso cérebro experiencia a rejeição social de forma similar à dor física. E por acaso nesse post eu não alonguei, mas esta dor física ou rejeição social experienciada no cérebro, há estudos continuados sobre isso, que mostram que quando tu estás a experienciar a rejeição social, isto ligado agora às empresas, quando eu vou às empresas falar sobre isto, o QI, que é uma medida supostamente minimamente estável, cai provisoriamente uns pontos. Se eu te pedir agora para te lembrares de uma situação em que foste rejeitado, ok, amorosamente, ou com um colega, ou seja o que for, e depois pedir para executares várias atividades, ok, o teu desempenho vai piorar. Isto é super impressionante, ou seja, agora imagina numa empresa, tu és aquele colega que ninguém convida para ir ali almoçar, que não és tão inserido em grupo, tu sentes rejeição social, tu, além de toda essa consequência emocional e do bem-estar psicológico, tu no teu próprio trabalho tens mais probabilidade de cometer erros, cometes mais erros, se calhar as pessoas colocam-te ainda mais de parte, e isto é uma bola de neve que vai se alimentando, então é algo preocupante. Ou seja, quer dizer que as crenças que nós formamos em relação a nós próprios, muitas vezes com base nessas experiências sociais de rejeição ou aceitação, acabam por determinar qual é a percentagem da minha capacidade que eu vou realmente utilizar, não é? Se me venderem muita ideia de que eu sou desajustado, que sou menos, que eu sou totó, que não sei fazer as coisas, isto tende-se a tornar numa daquelas profecias autoproclamadas, não é? Sim. Até há um efeito que é o efeito Gollum, que fala sobre isso, que é
Há o efeito Pigmalião, que é o positivo, e o efeito Gollum, que é o negativo. Tu aproximas-te à imagem que as pessoas têm criadas sobre ti. Por N fatores que acontecem, tu vais-te aproximando. Isso é super perigoso e realmente há estudos, e depois os mecanismos que estão por trás são coisas mais difíceis de explorar, mas tu sabias, mas vamos expor, isto foi feito e já foi replicado, mas sempre com raparigas estudantes que eram sexo feminino e asiáticas. E antes de um teste de matemática, há estereótipos. Se eu te fizer recordar estereótipos, através de várias formas que existem de fazer em laboratório, estereótipo de mulher, um estereótipo de mulher tipicamente está associado, como nós sabemos infelizmente, embora não seja real, mas pior desempenho em matemática, ou não tão bom, ok? Estereótipo de mulher, criado. E o estereótipo de asiática é ao contrário, é muito bom matemática. Então, estudos que mostram que eu reforço o teu estereótipo de mulher e tu a seguir vais fazer um teste de matemática, tens um pior desempenho, mas quando te faço recordar do teu estereótipo enquanto asiática, o teu desempenho melhora. Tu estudaste mesmo, o teste é o mesmo, os desempenhos mudam conforme aquilo que está saliente sobre ti. Então, se tu estás saliente sobre ti, que és, como disseste muito bem, sou desastrado, sou preguiçoso ou não sei fazer isto, tu tens, por N mecanismos psicológicos, mais probabilidade de realmente teres esse resultado. Isto dá que pensar e criar aqui uma ideia muito prática, não é? Que é, eu posso desenhar um conjunto de crenças sobre mim que seriam aquelas que tenderiam a gerar os melhores resultados. Sei lá, posso dizer, eu sou muito flexível, eu sou muito desenrascado, eu safo-me sempre, eu encontro sempre soluções para os meus problemas, e depois aprender a viver essas crenças até elas poderem criar um efeito prático na minha vida. Eu acho bastante interessante. E concordo, sim. E acho que mostram isso. Claro que não, eu sou desenrascado e de repente sou sempre desenrascado a 100%. Sim. Não, aumenta a probabilidade que sejas. E se calhar de 1 a 10, 6, vamos levar uma objetiva como eu gosto, tornas-te a um 8. Então é sempre positivo. Certo. Eu lembro-me já há uns bons anos, quando eu li pela primeira vez o The Game do Neil Strauss, em que ele falava sobre as estratégias de sedução e do famoso mundo dos pick-up artists nos Estados Unidos, e era engraçado perceber como no fundo aquilo era um mega exercício de inteligência emocional para estas pessoas, que eram pessoas que tinham crenças inicialmente muito enraizadas sobre eu não sou atraente, eu não consigo falar com pessoas do sexo oposto, eu não consigo abordar uma pessoa, mesmo que eu conseguisse abordá-la, pois não sabia o que fazer com isto, e a alteração destas crenças conduz a resultados muito diferentes, porque gera comportamentos diferentes, não é? E é interessante perceber como tudo começa aí, naquilo em que nós acreditamos. Só que é difícil nós alterarmos aquilo em que acreditamos, pois acreditamos. É um paradoxo. É um paradoxo. Como é que nós nos desenrascamos desta? A inteligência emocional pode nos ajudar aqui, Paulo, a alterar o nosso mapa de crenças? Sim, por vezes é assim, há quem defenda, e sabes, que é o fake it until you make it, não é? Então, sim. Vamos dar aqui a experiência, não, eu sou não sei o quê, e tentas, eu sou, e depois supostamente vais recolhendo efeitos e isso depois vais retroalimentando essa crença e vais mudando essa crença. Outras vezes as crenças podem não ser tão fáceis de tu mudares, que tens sobre ti, e a identidade é uma crença muito forte, mas tu podes mudar crenças secundárias sobre isso. A identidade é algo que é cada vez mais estudado em psicologia social e é um determinante do nosso comportamento humano, como tu disseste, e o que alguns estudos mostram é que tu, quando respondes a alguma coisa, não tem tanto a ver com a crença sobre aquilo, mas a crença global sobre a situação. Por exemplo, eu tenho uma identidade de mim enquanto, sei lá, sou empreendedor, então automaticamente eu tenho mais probabilidade de ser, sei lá, de esquerda, ou não sou nada político, mas a ser não sei quem, então há coisas que estão interligadas. E há crenças mais fracas dessas subcrenças. Por vezes trabalhamos essas subcrenças, tu mudas uma principal, aos poucos, ou então, e isto é muito utilizado em psicologia cognitiva comportamental, vou dar um exemplo. Pega num paciente depressivo. Um paciente depressivo, uma depressão que, entre várias coisas, é uma tristeza profunda e prolongada, que te faz considerar que tu não tens qualquer influência sobre o resultado da tua vida. Tu consideras que as circunstâncias comandam a tua vida. Então, tu chegas ao pé de um paciente depressivo, depende da profundidade dessa depressão, e dizes, olha, porquê é que não acreditas ou não tentas fazer isto? A pessoa diz, esquece. Não, eu não consigo, não vai dar, é impossível. Então, uma das formas de contornar isso é, por exemplo, ele fazer pequenas atividades. O foco é nas atividades, não é no resultado, não é na crença.
Por exemplo, atividades de prazer ou atividades de mestria, são duas das utilizadas. Por exemplo, atividades de mestria, e até média de 1 a 10 para ver a mestria. E tu, de repente, vais fazendo e tu vais tendo objetivamente, olha, fiz esta atividade, olha, consegui fazer, e vais fazendo checkzinho. E essas próprias tarefas completadas de mestria, de repente vais gerar alguma dúvida sobre realmente, se calhar qualquer coisinha que eu posso fazer. E tu começas a rachar um pouco aquela crença e a partir daí vais trabalhando. Então, por vezes, o comportamento não mudas. É como as emoções, como eu te falei, a crença das emoções, o comportamento por vezes é mais fácil, ou então identificar as crenças, digamos, secundárias sobre essa principal e começares a trabalhar nessas. Boa. Gostei dessa estratégia, porque às vezes nós vamos logo chocar de frente com as nossas mega crenças limitadoras e pode ser interessante descobrir quais são as crenças acessórias que estão ligadas a esta. Não é? Vais podando a árvore ali, às voltas até. Sim. Vai ser interessante, sei lá. Por exemplo, eu posso acreditar que não sou atraente e ser muito difícil alterar essa crença. Mas eu posso ir descobrir coisas acessórias como, por exemplo, eu acredito que usar óculos torna as pessoas pouco atraentes. Né? E isso já não é bem sobre mim, é sobre as pessoas no geral. Mas se de repente eu me puser a olhar para fotos de pessoas que usam óculos e são atraentes, começo a tornar essa crença menos forte, e como eu uso óculos, por inerência, a crença em relação a mim também se vai alterando ligeiramente. Sem dúvida, isso é um excelente exemplo, é isso mesmo. Parece-me uma boa estratégia. Estou interessado em pedir aqui a tua opinião sobre uma coisa, Paulo. Eu tenho notado, aliás, um dos últimos episódios que eu gravei aqui com a Mia no podcast, nós estivemos precisamente a falar sobre isto, na ideia de que, às vezes, o desenvolvimento pessoal, e podemos estar a falar de coaching, podemos estar a falar de mindfulness, podemos estar a falar de inteligência emocional, que às vezes é utilizado dentro das organizações ou até dentro das famílias como uma estratégia de autorresponsabilização, que é, por exemplo, imagina, eu sou o teu chefe e tu não estás a ter resultados muito bons. E em lugar de eu, como teu chefe, olhar para mim e dizer, será que eu estou a dar as melhores condições de trabalho ao Paulo? Será que eu estou a dar o apoio correto? Será que lhe estou a dar... De repente venho ter contigo e digo, Paulo, vou-te dar uma formação de inteligência emocional, ou de auto-coaching, ou de mindfulness, que é para tu aprenderes a lidar melhor com as circunstâncias. Né? E no fundo, passo-te a bola. Né? Tu notas que às vezes estas áreas podem ser utilizadas um bocadinho também como uma arma de arremesso, de passar a responsabilidade para o indivíduo em relação a questões que também têm uma dimensão organizacional ou coletiva. Concordo 100%. E situações, sei lá, até lembro-me de uma situação, claro que não vou dizer qual é a empresa, que lia-me o presidente diretamente a dizer que algumas pessoas estão a precisar disto, foi disto que eu disse, é inteligência emocional. Depois a forma como ele comunicou, eu notei, pelo menos na comunicação que ele estava a ter, também se calhar na parte comunicacional não faria mal estar lá. E uma das coisas que eu tento fazer é trazer as linhas todas para estar aqui, depende da formação, mas tento fazer isso. E então ele concordou, ou seja, ele estar lá com essas pessoas que eram precisas. E depois também, o que aconteceu? Eu quando cheguei lá presencialmente, eu entrei, começaram a entrar pessoas e eu tinha dito para fazer modelos mistos e heterogéneos, ou seja, não tipo daquelas pessoas que estão a precisar, como ele dizia, estão várias pessoas porque isto é aberto a todos, ok? Então, porque se tu vais segmentar aqueles que têm uma visão, digamos, mais estereotipada sobre alguma coisa, então o efeito sai ao contrário. Então começam a entrar as pessoas na sala e começam assim, olha, tu também estás cá, olha, já vi para que é que isto é. Tu também, já vi o que é este tipo de formação. E depois vem a secretária do Presidente a dizer que e ela disse isto, verbalizou, a dizer, olha, peço desculpa, o Presidente não vai poder estar hoje, vai só amanhã, que eram 2 dias, porque ele tem um compromisso mais importante. É uma coisa mais importante. Então, estás a ver, não foi uma formação que começou a correr muito bem e depois lá no dia lá correu melhor. E por vezes é isto, ou seja, eles é que precisam e, como disseste muito bem, passa essa bola. Só que nós temos que perceber é que há muitos fatores e o contexto é um deles, e uma das coisas muito importantes neste tipo de formações é o top-down, ou seja, tem que ser de cima para baixo. Se tu tens um chefe que não representa aquilo que ele pede para fazer, não é? É tal coisa, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, o efeito é muito, muito menor. Até ao contrário é melhor, mas ao fazeres e tu sabes isso também, com equipas de liderança, para depois trabalhar com aqueles que trabalham para eles, o efeito é maior do que o contrário.
Mas há muito isso, ou seja, isto é quase a ferramenta, então, é quase como a chave de fendas, não é? Não estás, olha, não consegues apertar aquele parafuso, toma lá a chave de fendas e já podes apertar. Essa história que tu contaste, Paulo, eu, enquanto estava a ouvir-te, viajei para, acho que literalmente dezenas de situações onde aconteceram coisas parecidas. Mas agora estava aqui a pensar que isto acontece neste contexto, as equipas de trabalho. Também acontece, às vezes, noutro contexto onde eu trabalho, que é o contexto das equipas desportivas, onde às vezes os líderes da equipa acham que, por exemplo, os jogadores precisam de determinado tipo de inputs, mas não se chegam a colocar em causa. Por exemplo, é muito típico nas equipas desportivas, por exemplo, os dirigentes às vezes podem ter muita dificuldade com estes temas de inteligência emocional, mas acham que os jogadores é que têm que aprender a lidar lá com a pressão e com os penaltis e com essas coisas todas, mas não se colocam em causa em relação a eu também faço parte do ambiente. Mas acho que depois isso ainda tem uma expressão que eu acho espetacular, que é na família e nos relacionamentos, que é quando alguém, sei lá, ouve o Paulo Moreira a falar e diz: epá, esta inteligência emocional é espetacular, o meu marido precisa disto, né? Ou a minha mulher precisa disto. Sim, sim. Não sou eu, é o outro. Né? Isso tem uma explicação, porque é que nós parece que é mais rápido reconhecermos às vezes estas necessidades nos outros do que em nós. É, e isso acontece tanto nas formações. Olha, Paulo, quando estavas a falar, lembrei-me de um primo meu que estava a precisar. Sim. É assim, nós temos a nossa, e tu falaste há pouco de identidade, é mesmo das forças mais poderosas na parte psíquica, nós temos a nossa identidade formada sobre nós. Então, tudo aquilo que não corresponde à identidade que eu tenho formada sobre mim, automaticamente não vai ser absorvido dessa forma. Para eu integrar aquela informação que é oposta, eu tenho que ter este processo de introspeção, pensamento crítico e permissão de feedback. E só posso entender uma parte de eu receber algum tipo de feedback. Há estudos que mostram, eu adoro isto, há estudos que mostram que eu, se chegar ao pé de ti, e estamos a dizer a média da população, pois já há diferenças individuais, mas eu chego ao pé de ti e digo assim: Pedro, pá, posso dar só um pequeno conselho? E se eu estiver a monitorizar as regiões cerebrais do cérebro, o teu cérebro gera percepção de ameaça. Ok. Só te perguntar se te posso dar um conselho. Então estás a ver o problema que é para aquelas avaliações de desempenho das equipas. Quando a pessoa vai dar feedback, ninguém gosta de receber feedback do chefe e mesmo não gostas de dar feedback. Tu tens uma imagem criada de ti e aquilo pode ameaçar a tua imagem. Então, automaticamente, tu ao receberes informação do género: olha, tu devias fazer desta forma, eu acho que tenho uma imagem diferente sobre mim, aquilo não é para mim, é quase bate e volta, não é? E tu vais virar a visão para fora, o teu foco fica mais externalizado e automaticamente identificas as pessoas à tua volta que precisam mais. Então, é muito, muito comum isso que tu disseste. Ou seja, nesta situação, o meu chefe ou um colega que chega junto de mim e pede: "Oh, Pedro, posso dar um conselho?" Né? Eu, em vez de me focar no conselho em si, em como é que aquilo se aplica a mim, estou a pensar naquela pessoa. Né? O que é que este tipo quer? Qual é a intenção dele? Porque é que ele está a dizer isto? Né? É assim, tu quando tens a oportunidade de, por exemplo, o feedback não ser sobre ti, exemplo, tu numa formação tua, tu falas sobre algum tipo de parte comportamental. Como não estás direcionado para mim, eu tenho a minha imagem formada sobre mim e eu nem considero que aquilo pode ser sobre mim. Então vou-me lembrar de outras pessoas. Agora, se eu chegar ao pé de ti, é sobre ti, Pedro, posso dar um conselho, tu aí automaticamente vais gerar sim percepção de ameaça. Ou seja, no outro não é a percepção de ameaça, é apenas tu nem sequer interiorizas aquilo que é sobre ti, não tem nada a ver contigo. É o mesmo que eu começar a falar sobre um tema que tu não fazes, sei lá, olha, vou falar de pesca, e tu, para ti, pesca não percebes. Não é sobre ti, nem ligas. Agora, se é sobre ti, e tu sentes automaticamente ameaçado. Porquê? Porque podes chocar contra a imagem que tu tens criada sobre ti. Da mesma forma, se eu der um feedback positivo e elogio, é das formas mais poderosas de tu chegares a outra pessoa. Tu sabias que mesmo o elogio falso, claro que é falso, depende da falsidade, mas muitas vezes o elogio falso, a pessoa sente-se bem em relação a isso, porque nós queremos que seja verdadeiro. Então queremos respeito àquela imagem que nós temos sobre nós, a uma imagem melhor ainda. Então é muito giro ver isso. Olha, isso parece dar aqui relevância a uma estratégia muito utilizada em formação e que eu imagino que tu utilizas também, que é, inicialmente, não é sobre as pessoas que estão na sala, não é? É sobre as pessoas no geral, não é? Claro. E depois,
Lá fora, né? E depois deixar que cada um de nós às vezes tenha um momento de mas eu se calhar também às vezes faço isto, ou se calhar isto também podia melhorar nesta situação, não é? Isso parece ser mais útil do que apontar o dedo e dizer tens que fazer assim ou tens que fazer assado. É assim, sim, para a maior parte das pessoas, há aquelas que conseguem receber um bom feedback, mas é minoria. Então, se tu estás a falar de alguma coisa, e acontece isso, por exemplo, nas formações, eu noto que as pessoas sentem-se em modo de ameaça. Eu já Uhum. lembro de estar a falar uma vez e eu depois fui aprender, e também com a experiência, a dar enquadramentos e contextos e dizer cuidado, que há diferenças, cuidado, todos nós também temos. Porque eu antes era mais objetivo e depois o que é que as pessoas pensavam? Para eu estar a comunicar uma coisa, significava que eu não era alvo disso e os outros eram. Uhum. Então eu Certo. lembro que tive uma pessoa numa formação então, ela estava a falar de autocontrole, gerir emoções, ela cruza assim os braços e diz, quer dizer que você nunca se chateia, não é? Uhum. 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 Ou seja, nós assumimos isso, ela sentiu-se muito, digamos, atacada nesse sentido, e eu não estava a falar Uhum. dela, mas ela sentiu, absorveu, então sentiu-se ameaçada. E tu quando tens alguém sobre ameaça, isso é um dos indicadores de comportamento humano, esquece. A Uhum. informação seguinte não vai ser bem absorvida, ela não vai incorporar aquilo para iniciar algum processo de mudança, então é como tu dizes, é melhor nós primeiro gerarmos aqui Uhum. um ambiente, né, de confiança e de bom ambiente antes de começar a já essa questão. Estava aqui a pensar naquilo que tu referiste há pouco de quando eu recebo um elogio, mesmo que seja falso, ou mesmo que eu o tome, obviamente, como isto é um exagero, que há um movimento interno de aceitação do elogio, até porque gostava que ele fosse verdadeiro. Quando eu comecei a fazer palestras, claro que eu às vezes me deixava seduzir por chegar ao final de uma palestra e alguém vem ter comigo e dizer ei, o Pedro foi espetacular, foi incrível, não é? E eu, às vezes quase que sentia um pedrinho dentro de mim, estavas a fazer assim uma dança de vitória, todo contente. Só que depois, uma coisa que me ajudou, e imagino que pudéssemos chamar a isto também um processo de inteligência emocional, que ajudou-me chegar a casa e perguntar o que é que eu aprendi com este feedback. E muitas das vezes dizia, na realidade eu não aprendi nada, porque eu só aprendi que a pessoa gostou, mas eu nem sei especificamente de que é que ela gostou. E então eu aprendi a fazer essa pergunta, quer quando as pessoas dão um feedback avaliativo, bom ou mau, que é perguntar especificamente o que é que observou. E aí comecei a aprender muito e a interessar-me mais por receber este tipo de feedback. Parece ser uma boa estratégia, não? Concordo a 100%, é isso Hum, mesmo. Esse hum, feedback geral é bom só para sei lá, massajar o ego, não é? certo. Agora, se queres um feedback realmente de melhoria, os Hum, mais específicos são o melhor. E tu, não sei se tu tens o hábito, ou tinhas o hábito de recolher feedback das tuas formações. Eu não sei se hum. costumavas fazer isso. Mas, No início eu costumava fazê-lo. aos Depois, programas. com o passar do tempo, fui-me desligando um bocadinho desse processo e procurar criar situações para as pessoas me poderem entregar um feedback mais, às vezes, um para um, onde eu possa fazer perguntas. Hum. Porque muitas vezes eu sentia que não estava a conseguir aprender com aquele feedback, porque era demasiado curto ou era demasiado, gostei muito. Ok, estava a ter dificuldade em aprender com isso. Agora, o 1 a 1 é importante, mas também corre um efeito psicológico que é o efeito de Claro. desabilidade social. Certo, certo, certo. Então a pessoa pode. Mas sempre o feedback, eu ia te perguntar, não notas? Isso acontece e há estudos que mostram isso. Imagina, tu tens 10 feedbacks positivos. Adoro, Uhum. espetacular, a melhor formação da minha vida, E etc. tem um negativo. Um negativo. Onde é que o foco vai ir? No negativo. Há palestrantes que até, É. e há estudos que mostram que eles entram em depressão quando têm rácios de menos 10 para 1, etc. Então, feedbacks negativos nós focamos muito. Então, Uhum. isso também é um grande indicador de como é que o tipo de feedback nos pode atingir. Nós sabemos que temos maior aversão à perda, valorizamos mais a perda, Uhum. então é por isso que muitas pessoas evitam um feedback continuado, mas é como tu disseste muito bem, se o feedback tu não tens melhoria e o feedback específico é das melhores coisas que tu podes escolher. Sim, uma das coisas que eu passei a fazer conforme fui fazendo palestras maiores e com mais pessoas foi, se for uma palestra ou um evento onde eu sinto que emocionalmente estão muitas coisas em causa, ou seja, preparei muito, corri muitos riscos, tive, sei lá, tive em cima do palco com muita gente, tanto senti que até do ponto de vista de energia, que deixei lá tudo, eu nesses casos eu não procuro feedback logo a seguir,
porque eu sei o que é que poderá acontecer se no meio de 1000 pessoas há uma pessoa que diz, opá, detestei, achei horrível, foi péssimo. Porque há coisa, eu não me sinto com recursos para lidar com aquele feedback na altura. Então nesses casos eu não peço e deixo para depois. Isso é inteligente, é nós conhecermos e entender isso, porque não é. Ou seja, tu disseste uma coisa muito importante que é o contexto muda tudo e nós conhecemos muda tudo. Ou seja, quando nós dizemos que temos que receber feedback que é importante para a melhoria, é ajustado à situação. E eu concordo a 100% contigo. Senão pode ser um estouro maior e depois tiveres então uma palestra colada à outra, depois vai-te impactar a outra. Vais arrastar essa emoção para essa palestra. Com o tempo também fui aprendendo uma coisa que também é importante e tem a ver com isto que tu disseste agora do feedback ser contextualizado, é que eu quando estou em cima do palco a falar para 1000 pessoas, eu tomo determinado tipo de opções que têm a ver com esse contexto, estar com 1000 pessoas e o conhecimento que eu tenho do público, etc. Quer dizer que depois quando eu recebo feedback, eu vou filtrar um bocadinho o feedback através do que tipo de conhecimento específico é que esta pessoa tem em relação àquilo que eu estou a fazer. Esta pessoa conhece as dificuldades e as opções que necessitam de ser feitas quando se está num contexto deste, ou está só a mandar uns bitites porque às vezes podemos nos deixar abater ou seduzir muito por feedbacks que não são muito apropriados, porque a pessoa não sabe nada sobre isto, não é? E disseste também uma coisa que eu costumo fazer é os padrões de feedback. Por exemplo, em 100 tem uma pessoa a dizer que não gostei, e específico, é o que eu peço também específico, não gostei disto, achava que era desta forma, e eu não vou observar tanto, porque não é quando o padrão oposto é muito mais forte. Como sabes, já Claro. é diferenças individuais, então sim, ou seja, além é o contexto, e depois nós também temos esse tipo de padrão, porque há sempre uma pessoa ou outra, sei lá, estava num mau dia, tocaste num assunto que ela pensou que era direcionado para ela, sentiu-se ameaçada, então todo o resto da palestra está sempre a tentar, tudo o que tu dizes vai descontextualizar. Ou às vezes despertaste uma espécie de uma âncora que não tem propriamente, sei lá, a pessoa, o pior inimigo, a pessoa que mais dano lhe causou na vida chama-se Paulo. E então ela agora está na tua palestra e só por tu te chamares Paulo ela está irritada, não é? E isso é uma coisa que está fora do teu controle, não é? Há aí uns contextos que são mesmo imponderáveis. Sim. Sim, sem dúvida. Paulo, nós estamos aqui a aproximar do final da nossa conversa. Uma pergunta a alguém em relação ao qual eu sinto curiosidade. Tu, como nos contaste no início, tu foste estudar inteligência emocional, ainda por cima foste estudar com as 3 grandes linhas de inteligência emocional, não é? E certificaste e estudaste com as pessoas que estão à frente dessas linhas, portanto, quiseste ter aí um conhecimento bastante abrangente e depois disto quiseste também ir estudar formalmente psicologia. Esta necessidade de ir buscar a psicologia foi porque querias criar um maior enquadramento para tudo o que tu já sabias, ou também houve aí uma necessidade de lidar com essa formalidade e achaste que ganhavas mais credibilidade como psicólogo? Sim, olha, isso é uma excelente questão e acho que eu avaliando agora, a frio, digamos, eu acho que foram vários contextos. Primeiro, todos aqueles que não é todos, mas a maior parte daqueles que eu sigo são psicólogos. Ou seja, Daniel Goleman é um psicólogo, o David Caruso, o John Mayer, o Selvey, da corrente inicial do Mesquite, da Universidade de Yale, psicólogos, ou professores de psicologia, podem ser psicólogos, professores de psicologia, e o Rowan Baron, que era um americano israelita, psicólogo. Outros tantos são psicólogos que eu sigo e que eu leio. Então, para já, eu achava que as minhas referências são da área da psicologia, eu tenho que seguir. Depois conheceste bem um contexto, porque, imagina, se a psicologia é filha da filosofia, vem da linha da filosofia, então a inteligência emocional é filha da psicologia. Da psicologia, nomeadamente a da psicologia social, foi uma ramificação. Então, mais um motivo, ou seja, eu estava aqui a pegar no bebê e eu queria conhecer os pais no bebê. Então, queria mais profundidade. E eu sempre gostei, desde que comecei a aprender, eu ficava fascinado era pelas linhas científicas, pelos estudos, isto é impressionante, não é só a pessoa escreveu porque sim, a sua experiência de vida é válida, mas realmente isto não é só a sua experiência de vida, está a falar estudos que albergam milhares de participantes. E esse fascínio, a psicologia automaticamente conseguia colmatar um pouco, que era ter uma visão mais objetiva. Por exemplo, foi muito bom fazer esse curso,
porque eu consegui, sei lá, analisar artigos científicos que eu não analisava, não sabia olhar para aquilo, não sabia olhar para os dados, não sabia ter pensamento crítico. Na altura, quando comecei, não conseguia ter isso. Ganhei. Então acho que foi um conjunto de coisas. Foi qual aquela necessidade, aquela coisa de querer. Pá, os meus mentores são da psicologia, também quero ser, quase, não é? Modelagem, não é? Quero ser. E também uma necessidade de amadurecer os meus conhecimentos. Hum. Mais A- fatores. Apanhei uma coisa, Paulo, que achei muito curiosa e muito válida, né? Que é, seguindo aí a tua linha, a inteligência emocional é neta da filosofia. É sim, senhor. Sim, de facto há aqui uma perspectiva e uma visão filosófica que muitas vezes aparece no meio destas discussões sobre as emoções e sobre a forma como lidamos com as emoções. Né? Gostei desta ideia. Há muita linha filosófica, aliás, muitos estudos que são feitos têm como base nos filósofos e depois, na altura só eles pensavam, pensadores livres. Certo. Deixa lá ver então o que é que a ciência diz sobre esses pensadores livres, e há coisas que tu hoje tens que veio desses excelentes pensadores. Nós estamos a falar mal antes de Cristo até, que os estoicos, eu adoro então a linha estoica, Sim. então que depois tu tens hoje ferramentas, por exemplo, na linha da psicologia cognitiva comportamental, que ferramentas de inteligência emocional vêm de lá, muitas delas a base é o estoicismo. Certo. Ou seja, há 2000 anos diziam ferramentas que apenas depois na década de 60, ou seja, passado mais de 1900 anos, é que a ciência veio estudar e validar muitas coisas. Então, se nós pensarmos bem, é impressionante como é que essa malta há 2000 anos, não é? Sim, eu andei, acho que há 1 ou 2 anos, foi relativamente recente, andei a ler as meditações do Marco Aurélio e achei impressionante imaginar que eu tomar ali contacto com um imperador romano que bem poderia estar a dar um curso de desenvolvimento pessoal agora excelente com base naquelas aprendizagens e naqueles pensamentos, não é? Sem dúvida. A escola estoica está mais ligada aqui ao movimento do desenvolvimento pessoal como nós o vivemos e sentimos no século XXI do que o que nós possamos pensar, não é? Bom, sim. Olha, Paulo, sabendo que há aqui uma clara dica daqui do podcast IVM em relação às pessoas te acompanharem, lerem o teu livro sobre inteligência emocional, procurarem os teus cursos e a informação que tu tens disponível, há assim alguma mensagem que gostasses de entregar à nossa audiência para finalizar a nossa conversa? Assim, a mensagem, eu acho que nós temos que olhar para este tema. Há várias mensagens, não é? Mas entender que as emoções estão presentes em todas as nossas decisões, ou seja, isto porque nós temos que aprender a conhecer as nossas emoções. Eu posso tentar trabalhar outras coisas, mas eu sou influenciado em muito pelo meu estado emocional. E há estudos até, sei lá, há um estudo giro que foi feito só assim para enquadrar na Universidade de Harvard, isto na década de 70, em que os participantes eram colocados um penny, que não vale nada, não dava para beber café, um penny numa máquina de fotocopiadora, e o investigador pedia para eles irem buscar ali umas folhas e eles encontravam um quilo, versus pessoas que não iam. E depois ele fazia uma das questões, era qual é a sua satisfação com a vida? E, portanto, se eu te perguntar qual é a tua satisfação com a vida global, tu vais pensar, sei lá, os teus filhos, na minha, no que fazes, zero. Quem tinha o penny, quem encontrou, avaliou Sentia-se melhor. mais satisfeitos com a vida do que os outros. É impressionante. Então, isso quer dizer o quê? Nós avaliamos e tomamos decisões com base em estados emocionais que podem vir dentro de coisas, do sol, o que é que eu comia ou não comia, etc. Então, estejam atentos aos estados emocionais, às vossas emoções, conheçam as vossas emoções, entendam que as emoções, nós não falamos, são informação, são uma fonte de informação. Há quem defenda aquela forma de inteligência, mas mais rudimentar, mas são informação. Olhem para elas, tal como observam os pensamentos, ou observam, ou olham para o que ouvem o que as outras pessoas dizem, ouçam aquilo que as vossas emoções vos dizem, mas ao mesmo tempo não significa que vocês tenham que fazer aquilo que as vossas emoções vos pedem para fazer. É tal automatismo, não é? A tal a pureza. Ok? É informação, mas é informação rudimentar. Então ouçam e decidam o que é melhor fazer agora com base nesta informação. Ok? Temos uma maior cultura emocional. Eu acho que é a mensagem que eu quero deixar aqui. Boa. Então, última pergunta para terminarmos a nossa conversa. Paulo, o que é para ti uma vida mágica? Epá, não estava à espera disso, não. Quando é que tu sentes que a minha vida agora está mesmo a ser mágica? O que é que está a acontecer nessa altura? Para eu considerar uma vida mágica. Uhum.
Pá, o meu pensamento é ser um pouco objetivo nas coisas, então Sim, o que é que eu vou definir por mágico, não é? Acho sim. que a primeira pergunta que me veio à cabeça é o Hum, que é mágico para mim? uhum, Sei lá, mágico é eu, os meus objetivos que eu tenho hoje estarem completamente concretizados, ou seja, todos os fatores externos também estarem a correr bem, não é? Com aquilo que eu quero. Pá, se for uma vida mágica, é uma vida, epá, que eu tenha liberdade de tomar decisões, liberdade de pensamento, das pessoas à minha volta estarem bem, de eu estar feliz com as escolhas que tomo. E uma vida mágica é que eu possa continuar a fazer aquilo que eu amo, uh, continuadamente. Pá, acho que bom, não sei. bom. Olha, então, e aqui Isto é do meu enviado essa lado. pergunta para eu pôr aqui uma coisa estrondosa. Então, acho que eu gosto de terminar as nossas conversas com esta pergunta porque ficamos a saber ainda mais um bocadinho sobre ti agora, Paulo. Olha, aqui do meu lado, em jeito de término da conversa, queria-te agradecer pelo trabalho que tu tens feito de divulgação da inteligência emocional e de treino prático de tantas e tantas pessoas nos teus cursos abertos ao público e nas empresas. Acho que estás a criar um belíssimo de um impacto e, portanto, faço votos aqui de que essa tua vida mágica continue por muito tempo e continue a permitir a muito mais pessoas relacionarem-se ainda melhor consigo e com as suas emoções, está bem? Obrigado. Obrigado pelo tempo que passaste aqui connosco e até breve. Tá? Até Um breve. grande abraço para ti. Obrigado, um abraço, Pedro.